Aqui, ó, como o Bradesco estruturou seu programa de saúde e bem-estar na Covid-19. Beleza? Aqui na Trilha Roxa. Fiquem aqui. Juliana de Barros Novaes, de Oliveira, supervisora de recursos humanos do Bradesco. Cadê a Juliana? Juliana, você tá aqui, Juliana. Cadê você? Oi, Juliana! Tudo bem? Olá! Você viu a última palestra sobre diversidade, Juliana? Eu fiquei tão apaixonado. Você viu, não? Sensacional o que a Mobile está fazendo. Vá lá, a bola está com você. Projeta aí a tua imagem para me ver se ela aparece mesmo, Juliana. Projeta Vamos compartilhar então com vocês esse momento especial. Cadê? Deixa eu ver se vem para a tela. As duas telas estão com a sua imagem, Juliana. A Poli está falando. Vamos ver se vocês conseguem ver. Isso. Soluções, a tecnologia trazendo soluções para problemas que a gente nunca teve, Juliana. É assim que funciona. Com certeza. Compartilha a tela, você está no mudo. Tudo isso são frases que não estavam no nosso cotidiano e passaram a estar no nosso cotidiano. Agora essa também. Foi. Vocês conseguem ver minha tela? Espera aí, vamos ver se ela entra. Vocês conseguem ver minha tela? Sensacional. Só coloca em tela cheia. A Poli está te dando instruções assim. Só coloca em tela cheia. Vamos ver se vai para a tela cheia. A Poli está falando agora foi essa tecnologia. Agora, aí, saúde mental na pandemia. Aí sim, apareceu. Emoção. Que emoção, sensacional. Juliana Barros, a bola está com você, vai. Então, pessoal, muito bom dia. Eu sou Juliana, sou psicóloga, coordenadora de saúde e bem-estar do programa Viva Bem Bradesco. E é um privilégio estar aqui com vocês, agradeço o convite e a possibilidade de compartilhar como que a gente estruturou o nosso programa de saúde mental e como que a gente se estruturou, né, com o programa de Viva Bem dentro da pandemia. Falar de saúde mental, como a gente estava comentando aqui, não é um desafio muito fácil. Ainda mais com tanta tecnologia, a gente precisa se reconectar, a gente precisa usar as novas ideias para esse momento de adversidade. Então, vamos iniciar aqui apresentando o programa Viva Bem Bradesco. Nós temos como principal desafio no Bradesco a capilaridade. Então, nós somos em 94 mil funcionários aproximadamente, e a gente trabalha em diversos formatos. Na pandemia, nós tivemos o time da agência que permaneceu presencialmente. Gente, desculpa, a tecnologia me faz ouvir duas pessoas. Acabei de esquecer de conectar do outro. Então, vamos continuar falando principalmente sobre a questão da capilaridade do Bradesco. Nós somos em 94 mil funcionários e a gente consegue, por meio dessa capilaridade, atingir diversos públicos, principalmente quando a gente fala da rede de agências, que foi um serviço essencial que continuou funcionando e que a gente tem o principal desafio de abarcar e de englobar pelas iniciativas do nosso programa, que é o programa Viva Bem. Dentro do programa Viva Bem, a gente segmentou, por conta dos pilares, a questão da saúde física, a questão da saúde mental e a questão também do corpo em movimento. Como que a gente consegue fazer tudo isso de uma forma ampla? A gente, por meio desse programa, nós iniciamos, já desde 2010, um complemento importante falando dos nossos pilares. Falar dos pilares são aí o que a gente consegue em termos de essência, de engajamento, de alinhamento, e como que a gente faz para contar com a participação e o engajamento de todos num programa que acaba sendo de abrangência nacional, mas que a gente tem em diversas regiões. Então, o Bradesco, desde a sua criação, possui como principal valor o cuidado com os funcionários e com os familiares. Então, o programa Bem-Estar do Viva Bem, ele incentivou a promoção de saúde, a prevenção,
a melhoria do nosso estilo de vida e como que a gente faz para conectar saúde física e mental. Então, era nesse movimento que nós estávamos, deixar de falar de saúde, deixar de falar desses problemas, da doença em si, porque muitas vezes a gente só pensa na questão da saúde como a gente a perde. Então, a gente vinha nesse movimento voltado para a questão de acolhimento, e foi nesse momento da pandemia que a gente estava estruturando os pilares do Bradesco, para falar de saúde integral, de uma forma abrangente, e tirar aquela questão da cultura da doença. Só vou pensar na saúde quando eu ficar doente, só vou pensar na saúde quando eu não tiver mais, né, esse movimento dentro do meu corpo. Então, ter um programa estruturado, com pilares consistentes, pensando de forma integral, foi o que fez com que a gente conseguisse ter agilidade no enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês, principalmente, alguns dos nossos indicadores. Em 2010, a gente tinha um programa muito voltado para a questão de incidentes críticos, para a questão voltada ali simplesmente para o atendimento, nessas condições que eu comentei com vocês. Quando a gente não tem a saúde, quando a gente tem a necessidade de um apoio decorrente de um transtorno. Em 2014, a gente conseguiu ampliar o nosso escopo de atendimento, vide aí os números, né, desses acompanhamentos. E a gente continuou muito voltada à questão do acolhimento quando a gente tem uma situação disruptiva, quando a gente tem alguma situação na própria família de adversidade. E aí a gente começou a ampliar. Antes mesmo da pandemia, a gente já começou a ter um foco voltado para a cultura de saúde, para a importância de você se cuidar, de pensar em promoção, prevenção de saúde, porque, infelizmente, essa questão da cultura da doença é um hábito não só forte, né, na nossa cultura nacional, mas a gente vê isso mundialmente. Então, nessa linha do tempo, a gente foi se transformando de um canal de apoio para um canal de prevenção e promoção de saúde. Então, a gente incrementou aqui, a partir de 2019, com a nossa universidade corporativa, a gente mudou a nossa logomarca, e a gente chegou em 2020 sem saber o que enfrentar, para que a gente conseguisse ser mais atrativa aí aos funcionários, pensando na forma de saúde integral. Então, a gente era uma equipe de aproximadamente 10 pessoas, com abrangência nacional, os nossos parceiros em atendimento psicológico, e a gente triplicou a equipe durante a pandemia. Então, os acompanhamentos mudaram, mas a questão da conscientização, as campanhas de saúde, as formas que a gente estava estruturado, isso teve um peso muito grande, porque a gente conseguiu aproveitar essa estrutura de saúde integral para chegar às pessoas das mais diversas formas. Então, com o início da pandemia, em 2020, a gente enfrentou e a gente se reestruturou, e aqui eu trago para vocês um processo, né, um pilar estratégico que a gente pode usar não só nas questões da pandemia, mas como que a gente vê a adversidade. E a gente enxergou a pandemia como uma oportunidade, não tirando aqui todos os casos, todas as situações difíceis que a gente atendeu, mas que oportunidade que nós tivemos? A oportunidade de conectar processos e pessoas e de ter uma comunicação clara, concisa e consistente com o nosso público. Então, falar de pandemia para o Bradesco e para a nossa área de saúde integral foi uma oportunidade e um desafio da gente começar a colocar para rodar todos aqueles programas, né, que estavam ali engavetados. A gente tinha uma metodologia, uma forma de pensar já com agilidade, mas com uma esteira para validação de projetos, a gente tinha uma esteira para validação de processos, e de repente essa oportunidade, esse cenário, trouxe aí um enfrentamento e uma forma de conectar processos e pessoas jamais vistas. E é isso que a gente precisa fazer, enxergar como oportunidade e ser claro na comunicação com o nosso quadro. Porque aqui eu estou falando de mais de 250 mil vidas, né? Juliana, não são 94 mil, são 250 mil, porque nós contamos também com o grupo familiar.
a família dos nossos funcionários é muito importante, porque quando a nossa família não está bem, a gente também não fica bem. Então, estamos falando aqui de quase 250 mil vidas, e além de todos os protocolos sanitários, a gente conseguiu cumprir rigorosamente a comunicação clara por meio do acolhimento, na diversidade dos funcionários, e a gente tem um time multidisciplinar que atendeu prontamente aí essas mudanças, que a gente foi ajustando para não só cumprir protocolo sanitário, mas para a gente conseguir o engajamento dos nossos funcionários, para que a gente tivesse essa percepção de união que juntos, coletivamente, a gente conseguiria administrar a pandemia. A gente tem, novamente, né, à frente da rede de agências, funcionários que foram considerados ali naquele escopo como serviço essencial, e a nossa maior preocupação era com a saúde de todos, inclusive com a saúde mental, que é o que eu gostaria de falar aqui um pouquinho para vocês. Então, como que a gente conseguiu mudar todas as nossas ações? Aqui a gente traz um exemplo das nossas peças de comunicação, de ações que foram intensificadas na pandemia. A gente tinha atividade física, a gente já tinha as palestras, toda a questão do apoio nutricional, mas a gente precisou ganhar escala para atingir o Brasil inteiro. Então, aqui são exemplos de peças de comunicação e de formatos que a gente mudou do presencial para o online. Então, vem para a pista online com horários diferentes, modalidades diferentes, para atingir todo o nosso público. A família conseguia participar, então, da atividade física com o funcionário e todos os nossos ciclos de palestras voltados à questão da saúde mental. E aqui eu trago para vocês, numa linha cronológica, o que a gente conseguiu de implantar e que a gente vai consolidar. A gente espera que a pandemia continue desacelerando, mas a gente teve ganhos assim, substanciais, que a gente pode e deve continuar abrangendo os nossos funcionários por meio dos canais de telemedicina 24 horas. Hoje, a gente não tem só atendimento em telemedicina para a questão de Covid, a gente tem também para amplas especialidades. Além disso, a gente conseguiu realizar um monitoramento de casos de saúde relacionados à Covid. Além disso, tivemos o apoio médico muito próximo à família do funcionário, o apoio psicossocial durante 24 horas, trilhas de comunicação específicas, disponibilização de testes sorológicos para funcionários e também familiares, e o nosso ponto alto foi a estruturação do programa de saúde mental em meio à pandemia. Então, tudo isso só foi possível porque a gente pensa na saúde de forma integral. Muitas vezes a gente vê a preocupação com a saúde mental e esquece-se da preocupação com a saúde física. E a saúde física e mental, elas estão amplamente conectadas. Se o meu corpo não está bem, se eu não tenho a prática de atividade física, que foi algo muito difícil para as pessoas em meio à pandemia, de entender que naquele momento de fechamento, eu não tinha uma academia, né, no meu acesso, por exemplo, que às vezes as pessoas confundem atividade física com ir para a academia. Muitas vezes a gente é sócio contribuinte da academia, porque não consegue fazer, continua pagando a mensalidade, e o nosso corpo continua sem movimento. Então, como que eu parto para a atividade física dentro dos cuidados, da segurança, mas tendo esse movimento do meu corpo, conectando com a questão da qualidade do sono, com a ingestão de alimentos mais saudáveis, como que eu melhoro o meu estilo de vida? Tudo isso tem conexão com a saúde mental. Então, a gente trouxe toda essa bagagem de saúde integral que o Viva Bem tem desde a sua história para consolidar dentro de um programa e que a gente conseguisse mostrar essa importância para as pessoas, que falar de saúde mental muitas vezes é consequência. E dentro do programa de saúde mental, eu vou priorizar psicoeducação, falar para a pessoa, para o funcionário, para a família, qual que é a diferença da doença mental, de sintomas, de períodos que todos ficam mais ansiosos ou mais tristes, que a gente tenha recursos dentro da própria organização para o acolhimento e para o tratamento.
Ele é importante, a gente não invalidou nenhuma das nossas buscas em tratamento, mas ensina essa cultura de como que eu consigo abarcar por meio da saúde integral cuidados com a minha saúde emocional. E esses são os nossos principais resultados, e é o que eu tenho aqui para trazer de mais valoroso para vocês. As nossas interações com funcionários e familiares, essa trilha de comunicação específica, isso precisa ser um valor para as organizações. As pessoas, elas precisam pensar em saúde mental não só com aquela disrupção de doença, mas de que eu consigo me aculturar, de que eu consigo me empoderar desses conteúdos e da grande rede de apoio que a gente consegue. Porque às vezes a gente tem essa percepção de que o outro não está bem e a gente fica paralisado, sem saber se pode ajudar. Eu não sou psicólogo, não sou profissional da saúde, mas a gente tem ferramentas e a gente consegue, mesmo em meia distância, perceber se uma pessoa ela não está bem. Então, essa centralização das demandas dentro de um canal único, de consolidar o Viva Bem como canal de acolhimento, de escuta ativa e um recurso disponível durante 24 horas, nos trouxe uma visibilidade e um reconhecimento dos nossos funcionários de que eles estão acolhidos, de que eles não ficaram sozinhos durante a pandemia. E esse valor e a mudança que a gente conseguiu ter, daquela capilaridade de todas as questões que eu trouxe para vocês no começo, quando a gente estava estruturando o nosso programa de saúde mental, ele veio por acréscimo. Porque isso que a gente precisa, conectar muitas vezes a diversidade como oportunidade, conectar sempre os processos às pessoas e, além disso, comunicar de uma forma clara. Para que existe um programa de saúde mental? Para que existe um programa de qualidade de vida e de bem-estar? Se não para cuidar dos funcionários. Os resultados estratégicos, estruturais, para o negócio, eles vêm por consequência. Quando você tem pessoas engajadas e quando você consegue oportunizar, mesmo diante da adversidade, que as pessoas vejam valor e consigam encontrar resultados satisfatórios dentro dos dados de saúde e que a gente consiga marcar o nosso maior número de pessoas. E aqui, pessoal, eu finalizo a minha fala, agradeço muito a oportunidade de estar conectado aqui com vocês. Fico à disposição para perguntas, à disposição aqui por meio do meu canal telefônico, por meio do e-mail, e que se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer um pouquinho mais da experiência do Bradesco, juntos, nesse momento de adversidade que todo o nosso país, que o mundo atravessa, de como que a gente pode oportunizar todas essas situações e ainda sair de uma forma positiva. Muito obrigada. E aí, Juliana, sensacional. Mente e corpo precisam estar saudáveis, né? Para que nós possamos, de uma maneira geral, estarmos realmente saudáveis. Duas coisas que você falou. Não adianta ser sócio da academia e não ir lá mexer o corpo, né, Juliana? Muito bom. E esse atendimento 24 horas para estar ligado na pessoa e a qualquer momento que ela precise é outra coisa fundamental, muito importante. A gente nunca sabe exatamente a que horas da noite, né, a gente vai acabar precisando de uma ajuda mental, né? Eu costumo dizer o seguinte, Juliana, tá todo mundo dodói. Quem não tá dodói tá fingindo bem pra caramba. E que bom que o Bradesco tomou pé e resolveu controlar essa situação. Juliana, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo seu bate-papo e a gente se vê na próxima, provavelmente, não é isso? Não, vamos ver se a gente vê de novo aí um negócio legal aí que a Juliana tem para contar pra gente. Obrigado, Juliana, obrigado! Obrigada!